Eu irei falar sobre qual que é, né, o objeto material, qual que é o objeto jurídico desse crime, né? Pois bem, pessoal, antes de dizer aqui, né, qual que é o objeto material, qual que é o objeto jurídico do crime disposto no artigo 268, eu queria reforçar explicando o que é o objeto material, o que é o objeto jurídico. O objeto jurídico, pessoal, é aquele o qual a norma penal visa proteger, né? Já o objeto material é a coisa ou a pessoa onde recai a conduta delituosa. Um exemplo, no crime de homicídio, né? Temos aí a proteção da vida. Então, portanto, estamos diante de um objeto jurídico. Ou seja, temos aí, por outro lado, o objeto material, que é onde recaiu a conduta criminosa, que no caso foi o corpo, o indivíduo, a pessoa, tá? Só para reforçar isso aí. E aí a gente vai dizer aqui agora sobre o objeto material, o objeto jurídico do crime disposto no artigo 268 do Código Penal. Pessoal, lembrando que, como vimos lá na parte geral, há a possibilidade de crimes não ter o objeto material, o que, ao contrário, é impossível ter crimes sem o objeto jurídico, tá? Nesse caso, estamos aí diante de um crime formal, né, que traz aí o 268 do Código Penal e que tenha tão somente o objeto jurídico, que é nada mais nada menos que a incolumidade pública no que tange à saúde da coletividade. Para que essa doença, essa moléstia grave, ela não se propague ainda mais, o Estado ele toma medidas para combater essa propagação. E aí, né, é o que visa proteger, como eu já falei anteriormente, a saúde pública. Oi, gente, meu nome é Jean e neste vídeo eu vou falar sobre o artigo 268, sobre a ação penal em relação a ele, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Vale ressaltar que este dispositivo ele tem o objetivo de proteger a saúde pública no que concerne à saúde da coletividade. Bom, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano, e além de multa, e tanto a multa quanto essa detenção pode aumentar em caso da pessoa que cometeu o crime ser um funcionário que exerce o posto de médico, farmacêutico ou dentista. Em primeiro plano, é preciso ressaltar que esse tipo de crime se consuma mediante a infringência da determinação do poder público, no que tange respeito da violação das normas que visam diretamente inibir a propagação dessas doenças contagiosas. De acordo com o artigo 3 da Lei 3.979, pratica-se o crime de infração de medida sanitária preventiva aquele agente ou pessoa que recebe uma determinação para realizar um exame médico e mesmo assim deixa de realizar. Nesse sentido, entende-se também que a pessoa que tem uma determinação, uma ordem de ficar em casa, em isolamento, vier a fugir ou fazer alguma coisa do tipo para que haja propagação da doença, também pode se enquadrar no artigo 268 do Código Penal. Apesar das pessoas terem ciência e terem conhecimento de que estão correndo risco, que estão disseminando, né, a doença, o próprio coronavírus, hoje, nos dias atuais, na situação que está acontecendo com a gente, as pessoas continuam não acatando a ordem do poder público, continuam desrespeitando. Pode se citar como exemplo o fato de usar máscara. É comum, né, você ver as pessoas que usam a máscara no queixo, ou até mesmo deixam de usar a máscara. Às vezes, o fato de ter que ficar em isolamento, não poder trabalhar, você vê comércio aberto, meia porta. Isso é um tipo de situação assim que contribui para que o vírus contamine mais, né, haja uma maior contaminação. E além disso, esse tipo de situação às vezes pode ser até moldada, até ser caracterizada como um dolo eventual. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um homem que sabia que estava contaminado pelo coronavírus e o que ele estava fazendo? Ele estava cuspindo na mão, né, e passando na porta da maçaneta dos carros. Então isso aí é diferente, né? A pessoa estava com intuito, a pessoa estava com aquela malícia de querer propagar o vírus, de querer disseminar e sabendo que estava ali contaminado. Já tinha noção e sabia
tinha conhecimento dos seus atos. Nesse caso, gente, essa pessoa, esse homem, no caso, ele pode se enquadrar no artigo 131 do Código Penal, que fala que aquela pessoa que pratica o ato com o intuito, né, com a finalidade de propagar a doença, produzir o contágio, ele pode pegar a pena, né, de reclusão de 1 a 4 anos, mas a multa. Em síntese, o artigo 268 do Código Penal demonstra muito bem a situação de que estamos vivendo hoje, que é a pandemia. E além dele prever essa situação de que estamos vivendo, ele demonstra, né, a responsabilidade daquelas pessoas que estão submetidas a essa norma. Além de traçar medidas, tem o objetivo de conter a proliferação dessa doença. Falar sobre o sujeito ativo e passivo. Nota-se que o fato de uma pessoa não cumprir as determinações do poder público com o fim de impedir o surgimento ou a difusão de uma doença contagiosa pratica o crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Trata-se, portanto, de uma norma penal em branco. Portanto, todo aquele que descumprir a Lei 3.979 de 2020 ou ato administrativo, normas do poder público, que visa impedir a introdução ou a propagação de coronavírus no Brasil, praticará o crime de infração de medida sanitária preventiva de acordo com o artigo 268 do CP. Sendo suficiente o mero descumprimento doloso, ele pode se tratar de um crime comum, ou seja, a lei presumiu de forma absoluta o risco causado à sociedade em razão da conduta daqueles que descumprem as normas do poder público. Qualquer pessoa poderá figurar como sujeito ativo deste crime comum, independente da qualidade ou condição especial. Mas, conforme disposto no parágrafo único, a pena será aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, enfermeiro ou dentista. E o sujeito passivo é a coletividade de pessoas expostas ao contágio de germes patogênicos, bem como eventuais pessoas efetivamente atingidas pela epidemia. Olá, meu nome é Naina e vim falar sobre crime homicídio impróprio dentro do artigo 268 do Código Penal. Bom, temos que crime homicídio impróprio ocorre quando o agente ele tem o dever de agir para impedir o resultado e ele omite. Neste caso, ele vai responder pelo resultado produzido da omissão. O artigo 268 apresenta o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E se caso o agente for funcionário público da saúde, médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, essa pena será aumentada de 1/3. No caso de infração ao dever de fechamento de atividades não essenciais ou atividades não autorizadas pelo poder público, poderá o responsável pelo delito ser detido em flagrante frente ao crime do artigo 268. Bom, na medida em que o agente viola, transgrede ou desrespeita a determinação emanada do poder público, que visa a contaminação da doença infecciosa de forma comissiva, ou seja, agindo de forma contrária à determinação ou de forma omissiva, ou seja, deixando de fazer o que deveria fazer, o que estava obrigado a fazer, ele incidirá as sanções do Código Penal, do artigo 268 do Código Penal. Bom, é possível extrair como exemplo desse artigo, dessa conduta, o agente que não permanece em isolamento, quarentena, que se recusa a realizar os exames necessários, que se recusa a realizar o tratamento necessário para evitar se propaga essa doença, evitando assim o perigo de comunidade pública. Olá, meu nome é Samuel e nesse vídeo eu vou falar sobre o elemento objetivo do tipo, nos artigos 267, 268 e 269 do Código Penal. O elemento objetivo do tipo consiste em averiguar as intenções do agente, se um delito praticado houve dolo ou culpa. O dolo é quando o agente assume o risco de produzir o delito. Está previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. O dolo pode ser subdividido em dolo direto e dolo indireto. O dolo indireto é o dolo eventual e o dolo alternativo.